Tá. This meeting is being recorded. É um trabalho em equipe. Bom, que bom estarmos reunidos aqui mais uma vez para o cartelão, né, para o nosso estudo do eixo do ano. E hoje a gente vai contar com o Thales e a Yara para poderem abrir, né, as leituras deles para nos convocarem a gente depois a conversar junto. Então, assim, vai ter mais ou menos 20 minutos para cada um, né? E cada um, como é que vocês decidiram? Quem é que vai falar primeiro? As Yara, damas, ladies first. as damas. Então, ladies first. Yara, tome a palavra. Então, tá. Bem, então o nosso tema de hoje, né, é o estudo da lição 7 do dia 12 de fevereiro de 74, do seminário Os Não Tolos Vagueiam. Eu tenho essa versão aqui da Mebius, aqui que eu fiz minhas leituras. Antes de começar, eu queria, então, agradecer primeiro a comissão de ensino pela oportunidade de estar aqui hoje abrindo questões. A Lígia, que nos convidou, né? E a parceria do Thales para poder, enfim, dar conta dessa lição. Eu pensei assim que como é mesmo que eu vou, como é que eu ia iniciar? Então, iniciei dos meus apontamentos de leitura. E com as questões que o Lacan nos coloca, as questões que eu me coloquei, então eu acho que é com isso que eu vou começar a abrir espaço para um início de fala sobre essa lição. Depois que eu li muitas vezes, né, a lição, assim, me veio uma questão assim de que, bom, essa lição que apresenta o real, ela é uma lição filosoficamente. E, portanto, ela está pautada pela lógica. E pela lógica aristotélica, pode ser que esteja. Então, por isso que talvez a gente vá ter que se deparar nesta leitura com questões de paradoxos, hipóteses, meias-verdades, premissas, juízos, idas e vindas do pensamento de Lacan e com a ciência da lógica. Então, o que me ficou depois de várias leituras assim foi que, bom, talvez Lacan tenha apelado à questão da lógica aristotélica para enunciar essa lição. Antes de iniciar a fala sobre a lição em si, né, ele refere, e não é por acaso isso, um almanaque que ele joga aos participantes do seminário, dizendo que tinha acabado de sair e que nada mais era do que uma entrevista que ele tinha concedido ao Jacques Alain Miller para gravar um programa de TV que ficou conhecido como texto Television, né? Esse texto tem nos escritos e tem também um videozinho no YouTube e tem também, acho que só um livretinho, né, sobre ele. Bom, eu fui então olhar este livro e vi assim que este ato de jogar o almanaque, né, para os que escutavam o seminário, não é casual, porque a lição que ele vai anunciar neste dia é justamente sobre o que é do real e o que é do verdadeiro. Para isso, ele faz um percorrido que vai desde Aristóteles até os 4 discursos dele, né? O discurso do mestre, do universitário, da histérica e do analista. Bom, o texto também está publicado, né, em outros escritos, e Lacan diz que ia falar aos telespectadores da TV francesa da mesma forma que ele enunciava seus seminários aos não tolos.
E aí, então, ele diz né, os não tolos, supostos analistas. Tá? Então, o programa foi ao ar em 74 e neste mesmo ano já saiu a publicação. Enfim, sobre o que trata, assim, né, em linhas gerais. É uma entrevista, então, que Miller provoca Lacan para que ele exponha o seu saber. O texto que daí resulta é um texto bastante denso, inesgotável, porém muito bonito, de uma beleza ímpar, pelo menos eu achei. Os assuntos são atuais, incluindo os mal-estares do nosso tempo, né? Ele se refere ali à prática do capitalismo selvagem e do racismo, que são temas tão atuais. E lá ele já dizia que a tendência seria aumentar, né, as questões do racismo e do capitalismo selvagem. Isso em função do gozo individualista. Ele também vai abordar questões do inconsciente em sua relação com a linguagem, as relações do homem com a mulher, que também é tema do nosso seminário, e da psicanálise com a ética, entre outras coisas. Bom, então eu fui para o escrito, né? Para os outros escritos, peguei o texto sobre o televisão e me deparei com a abertura do texto, que eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo. Sempre digo a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível materialmente. Faltam palavras. É por esse impossível, inclusive, que a verdade tem a ver com o real. Então, aqui já nos diz, né, na introdução, muito do que ele vai abordar no seu texto. Depois, lá no final do texto televisão, ele vai falar sobre a mulher, e eu gostaria de ler nas palavras dele esse parágrafo onde ele compara a mulher com a verdade. Então, assim, o universal de que elas desejam é a loucura. Todas as mulheres são loucas, como se diz, e por isso mesmo não são todas. Isto é, não todas loucas, mas antes conciliadoras, a ponto de não haver limite para as concessões que cada uma faz a seu homem. Não, que faz a um homem, de seu corpo, de sua alma e de seus bens. Na sequência, ele vai falar um pouquinho da mascarada, o que leva a mascarada que conhecemos e que não é a mentira que lhe imputam os ingratos por aderir a o homem. É mais o haja o que houver de preparar-se para que a fantasia de o homem que nela encontre sua hora da verdade. Isso não é exagero, visto que a verdade já é a mulher, por ser não toda a se dizer em todo caso. Então, eu achei muito bonito assim essa associação, que é um pedaço do início e outro pedaço do final do texto televisão. Então, voltando para o texto do Lacan, né, para o seminário do Lacan, Lacan vai iniciar, então, as suas considerações, apontando para a diferença que existe entre o verdadeiro e o real. Então, ele nos diz assim. Bem, com meus 3 pedaços, a saber, os 3 círculos consistentes com que se ajusta o Nobo Romeu, e os que sustentam na mão para falar-lhes disso, que os não tolos erram. Não parece ter uma relação direta, ao menos imediata,
isso não sabia aos olhos. Mas vocês sabem, talvez, que há um desses 3 círculos, no meio, o real. Os 2 outros sendo o imaginário e o simbólico. E que é, em todo o discurso, que tento fazê-los sentir alguma coisa. Então, aqui ele introduz, né, o real e diz que vai falar dele a partir do, enfim, do nó, né? Então, vamos seguir. Bom, ele fala, então, do nó e nos diz que a lógica não pode se definir senão por ser a ciência do real. O chato é que ela não fala e que só parte do verdadeiro. A parte do verdadeiro. Aristóteles, já em seu tempo, abriria caminho, virava-se como podia, deslizava, desviava, e mesmo assim nos faz avançar na afirmação de que a lógica é a ciência do real. Talvez não por esta afirmação, mas por outro ponto que virá depois, apoiando-se neste enunciado de que a lógica é a ciência do real, é que Aristóteles vai possibilitar que haja um avanço nas questões que Lacan coloca. Ele não se embaraça pelo verdadeiro. Ele não fala do verdadeiro a propósito do predicado de seu silogismo. Aí ele vacila, Aristóteles, né? Essas colocações que se referem a Aristóteles encontram-se no texto Os Primeiros Analíticos, que faz parte do livro Organon. Os Primeiros Analíticos é um texto que tem bastante importância, não apenas para o Aristóteles, mas para a própria lógica, já que é neste texto que o filósofo apresenta as características, né, da teoria do silogismo. Então, eu pensei em falar um pouquinho sobre o silogismo e dizer como se constrói um silogismo, né? O silogismo ele é composto de uma proposição maior, uma proposição menor, um termo médio e uma conclusão. Então, um bem fácil. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Então, a proposição maior vai ser o predicado. A proposição menor, que é todo homem é mortal, vai ser o sujeito. E vai acontecer um apagamento do termo do meio, que é homem, né? Então, desculpe, Sócrates é o sujeito da conclusão, né? Mortal é o predicado da conclusão. Então, há um apagamento do sentido do termo médio, né? Mas, por outro lado, é ele que articula esses 2 termos da proposição, né? Então, o grande avanço que Aristóteles introduz é quando ele esvazia esses termos de sentido e se dá por conta que, na verdade, ele pode colocar outras coisas aí, porque ele esvazia até o ponto de que consegue substituí-los por letras. Então, ele vai usar alfa, beta e gama. E aí ele vai enunciar o seguinte: todo A é beta, todo beta é gama, mediante o que todo A será gama. Então, aqui vai haver uma qualificação de 2 termos que se articulam, né, pelo termo médio, mediante o que esse termo médio vai estabelecer a relação entre os extremos. É nisso que, desde o início,
se aprende que não se trata do verdadeiro. Aqui, o importante é que alguma coisa seja articulada, graças ao que se introduz, o real. Um real que é sem sentido, ou se encontra fora do sentido na cadeia borromiana. Pela cadeia, quem define o lugar do sentido é a intersecção entre o imaginário e o simbólico, excluído o campo do real. Então, na cadeia, há uma tentativa de simbolizar o imaginário, excluindo o real. Aqui eu coloco, então, a primeira questão minha, né? Teria o termo médio do silogismo aristotélico alguma relação com o real do nó borromeu, visto que no silogismo o termo médio sofre um apagamento de sentido e o real é um sem sentido, mas os dois, tanto o real quanto o termo médio, são necessários tanto para a constituição do silogismo como do nó borromeu. A outra questão que eu coloco é a seguinte: o real do nó borromeu e o termo médio do silogismo aristotélico, pela função que eles exercem de articuladores, poderiam se apresentar como uma representação do inconsciente, já que, mesmo apagados ou sem sentido, eles dão visibilidade a outras instâncias? É uma outra questão que eu coloco. Aristóteles esvazia uma sentença de sentido. Este sem sentido é obtido pela entrada de letras escritas no lugar de palavras. Isso teria a ver com o real, que também é da ordem do escrito e da consistência ao inodamento do nó borromeu, que é real, representa e determina um sujeito. Este é o ponto de avanço que acima indiquei em relação à afirmação de que a lógica é a ciência do real. Aristóteles, então, abre caminho à ciência do real, quer dizer, do 3. Ele demonstra que não se chega ao 3 senão indicando as coisas por escrito. Desde os primeiros passos no silogismo, ele esvazia os termos do mesmo de sentido, transformando-os em letras, coisas que não querem dizer nada. É assim que ele dá os primeiros passos no que ele chama a ciência do real. Então, na página 122, ele propõe a seguinte pergunta: o que é que a lógica tem a ver com discurso analítico? Então, aqui vai aparecer uma tentativa de diferenciar o que é dito daquilo que é escrito. O dito é da ordem do discurso analítico e tem um certo comprometimento com a verdade. Já o escrito nos mostra a dimensão do real que se expressa pela lógica. Os ditos se manipulam e são esvaziados de sentido. Através disso, aparece a dimensão do real. A lógica terá que passar pelo escrito. A verdade é um dito e o real é um escrito. É um escrito que aponta para a ordem da lógica. Já o dizer verdadeiro, que também é um termo que ele traz aqui, seria a ranhura onde passa o que é preciso suprir, a ausência, a impossibilidade de escrever, e descrever como tal a relação sexual. O real é o que se determina pelo que não se pode, de maneira alguma, aí escrever a relação sexual. A pergunta que eu coloco aqui é como que se produz o buraco, que já vem se falando, né, em outras lições, né? E qual a função que esse buraco tem
para além de realizar, mesmo que fantasmaticamente, a relação sexual, né? Então, como ele se constitui e qual seria a função. O discurso analítico não somente preserva o lugar da verdade, mas é o que permite dizer que aquilo que escoa pode ser da ordem da relação sexual. Para que isso aconteça, é preciso que S2 nada tenha a ver com o dizer verdadeiro, mas seja da ordem do real. No discurso analítico, o S2 é o saber inconsciente que escoa na ranhura, que é o dizer verdadeiro. Tendo em vista este percurso até aqui traçado, né, o que vou colocar não é uma pergunta, mas um percorrido que eu quero dividir com vocês para pensar a possibilidade de isso poder vir a acontecer na clínica psicanalítica. Então, o percorrido, o encadeamento que eu fiz é o seguinte: o discurso analítico que preserva a verdade também se compõe pelo dizer verdadeiro, ranhura por onde escorre o saber inconsciente, revelando na falha discursiva que aponta para o saber e o gozo. Aí poderia trazer, então, nessa falha, a consciência, uma verdade não toda, implicada na impossibilidade de tudo se saber e de tudo gozar. E a última pergunta, então, seria: a questão de uma análise também não estaria na possibilidade de fazer junção do saber inconsciente que escorre pela ranhura, que esse saber inconsciente que escorre pela ranhura tenha êxito em alguma coisa, quer dizer, êxito em se fazer entender em algum lugar para suprir a ausência de toda a relação entre o homem e uma mulher? É mais ou menos isso que eu pensei. Assim. Muito obrigada, Yara. Vamos continuar depois discutindo, porque tem muitas questões que trouxesses, né? E vai ter muitas aberturas para isso. Vamos ouvir o Thales agora. Thales, está contigo. Oi, pessoal, boa noite. Otávio, em algum momento eu vou precisar que tu compartilhe a tela. É contigo a função, né? É mais para frente. Tá, Eu te então aviso, eu vou posso precisar te passar o anfitrião, Thales. também. Posso começar? Sim, sim, Thales, está contigo a palavra. Então tá. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer também a comissão do cartel, né? A Lígia. A gente estava pegando no pé da Lígia, dizendo que ela nos convocou, mas na realidade ela colocou um convite no grupo do seminário de topologia. Eu me candidatei e puxei a Yara. Essa é a verdade. O resto era piada. Então, eu selecionei um parágrafo, pouquíssimos parágrafos, né, dessa lição. Estou trabalhando aqui com a Yara com essa tradução do espaço Moebius, né? E para quem está com essa edição e quiser acompanhar, eu estou trabalhando com as páginas 122 e 123, tá? Começa como a página aí, só para a gente... Começa, o parágrafo, Cid, que eu peguei, começa: o que normaliza nossas relações. Tá perto de onde a Yara parou, não? Está perto Tá um do pouco peixe antes. diante da maçã. É. Ah, tá. O peixe diante da maçã tem uma dessas passagens, está ali. Tá. Então, vamos embora. Vou ler para vocês esses fragmentos que eu selecionei, né? O Lacan diz assim: o que normaliza nossas relações e me permite assimilá-las a alguma coisa da qual seria muito dizer que é o amor, porque, na verdade, eu não experimento por vocês o mínimo sentimento de amor.
Os sentimentos são sempre recíprocos, né? Isso é um parêntese. Voltemos a Aristóteles. Aristóteles, por quê? Mostra bem que o verdadeiro não é, de forma alguma, isso que está em jogo, graças ao fato de que ele abre o caminho no negócio desta ciência que chamo do real. Do real quer dizer do 3. Ao mesmo tempo, ele demonstra que não chega ao 3, senão indicando as coisas por meio do escrito. A saber que desde os primeiros passos no silogismo, é porque ele esvazia esses termos de todo sentido, transformando-os em letras, quer dizer, em coisas que, por si mesmas, não querem dizer nada. É assim que ele dá os primeiros passos no que chamei de ciência do real. Vou pular um ou dois parágrafos. Ele segue. É realmente outra coisa que aquilo sobre o que até agora se fundou uma lógica, quer dizer, ditos. Ditos que se manipulam. Aristóteles o faz, mas, como acabo de lhes dizer, a característica de seu passo é de esvaziar esses ditos de seu sentido. E é através disto que ele nos dá a ideia da dimensão do real. Não havia para traçar as vias da lógica a não ser pelo escrito. É o que Aristóteles demonstra desde seus primeiros passos. E é nisso que o escrito se mostra numa dimensão outra que o dizer. Em compensação, o que retém vocês, o que os agita e o que os agitará, sem dúvida, cada vez mais, é que o dizer verdadeiro é uma coisa bem outra. O dizer verdadeiro é, se posso dizer, a ranhura, é o que a define. A ranhura por onde passa o que é mesmo preciso que ele supra. A ausência, a impossibilidade de escrever e de escrever como tal a relação sexual. E agora eu chego especificamente no parágrafo que me produziu questão. Se o real é exatamente o que digo, a saber, o que só avança pelo escrever, é exatamente o que justifica que eu proponha aqui o buraco que faz para sempre a impossibilidade de escrever a relação sexual como tal, é a isso que somos reduzidos. Quanto ao que é essa relação sexual, a realizá-la mesmo assim. Quando eu li esse a realizá-la mesmo assim, eu fiquei impactado, né? Eu digo, como? Né? Como realizá-la mesmo assim, dado que ele vem formulando que a relação sexual é impossível? Eu tive uma intuição e o que me ocorreu foi, bom, isso seria talvez viável do ponto de vista do fantasma, né? E eu me pus a investigar por esse caminho. Dentro da proposta, né, de não separar o ensino do Lacan em uma perspectiva evolutiva, e é algo que a gente vem insistindo na POA há algum tempo, né, eu lembro do Cid falando com frequência nos cartéis, mas sim de pensar, né, que os tempos do ensino do Lacan se articulam de forma complexa, né, não evolutiva, mas complexa. E talvez eu arrisco dizer, borromianamente, na perspectiva de que não existe uma hierarquia entre tempos ou seminários, né, eu coloco uma questão. Como articular o conceito de fantasma com as proposições feitas por Lacan a partir da topologia dos nós? Né? O fantasma cai do ensino de Lacan? Como articular o aforismo a relação sexual não existe? Existe uma escrita nodal possível para uma tema do fantasma? Então eu comecei a andar por essas perguntas. Então eu proponho interrogar uma ausência, né? A ausência de um conceito importante que foi construído, né, lá a partir do grafo do desejo, que incide na direção da cura e que incide também, né, na autorização do analista em tantos outros aspectos. E quando eu falo em ausência especificamente nesse seminário, né? Foi um termo que eu fui sentindo falta. Não sei se ele não existe, mas me parece que ele não está presente de uma maneira predominante nas lições, né? Então, eu voltei para essa questão da fenda, né? Do impossível da relação sexual, e fui pesquisar a origem da palavra sexo, né? E no latim eu encontrei duas possibilidades. Eu encontrei secare e sectum.
e ambas apontam para dividir ou separar alguma coisa que originalmente era inteira. Né? Temos, então, me parece, essa dimensão do real. Né? Então, que construção daria conta, entre aspas, protegeria o sujeito desse corte horroroso, né? dessa fissura. Então, vou trazer um pouquinho da clínica. Na terça-feira, uma analisante inicia as associações, contando sobre o que aconteceu após transar com um parceiro novo. E ela diz assim: transamos, foi bom. Arriscamos uma conchinha, ela diz. Não deu, foi horrível. Dormimos juntos, mas cada um na ponta da cama, né? Quer dizer, com espaço. Parece que o estranhamento com o outro, ela diz, aparece mais quando dormimos com alguém. Durante o sono, ficamos vulneráveis. Né? Fecha aspas. Então, nesse percorrido que eu fiz, eu trabalhei com algumas lições do Lacan, que daqui a pouco eu apresento, mas também fui trabalhar com duas contemporâneas, né? A Lígia e a Silvia Amigo. Né? A Silvia Amigo diz o seguinte, no livro dela chamado Autorização do Sexo. Né? Silvia diz assim: o sexo designa não o produto do discurso, mas a incapacidade do discurso de dizer tudo. Ali está localizado o sectum, a lacuna, a fenda do sexual. O sexo denota o fracasso da significação, e se aceitarmos isso, dizemos então também que o sexo é, por esta mesma razão, o fracasso de toda representação imaginária. A diferença sexual, insistamos mais uma vez, é real. Né? Então, fecha aspas. Como sustentar uma construção erótica, uma sexuação, sem pensar o conceito de fantasma? Né? Só para lembrar, né, para deixar mais redondinho, quando eu estou falando de fantasma, eu pesquei lá no Subversão do Sujeito um parágrafo no qual Lacan formaliza esse conceito. Ele diz assim: um momento de fading, ou eclipse do sujeito, estreitamente ligado à spaltum ou à fenda que ele sofre por sua subordinação ao significante. Isso é o que simboliza a sigla S/A, que introduzimos sob a forma de um algoritmo que, não por acaso, rompe o elemento fonemático constituído pela unidade significante, até seu átomo literal. É que ele é feito para permitir um sem número de leituras diferentes. Esse algoritmo e seus análogos utilizados no grafo não desmentem de modo algum o que dissemos sobre a impossibilidade de uma metalinguagem. São índices de uma significação absoluta, ideia que sem maiores comentários parecerá apropriada, esperamos, à condição do fantasma. Tá? Então, recoloco a pergunta: o que acontece com o fantasma nesses seminários finais? É curioso, né? O termo fantasma aparece muito no seminário mais ainda, mas acaba minguando no seminário que nós estamos estudando agora. Né? Deixa eu avançar em função aqui do nosso tempo. Né? Então, nessa pesquisa sobre uma possível escrita nodal para o fantasma, eu encontrei 3 possibilidades, na realidade 2. Né? Um artigo da Lígia sobre o nó do fantasma, onde ela trabalha com a cadeia de Whitehead, um texto chamado O Nó do Amor, está no Correio. Um texto que a Lígia referencia, do Claude Landman, chamado O Nó do Fantasma. Então, é um texto que está em francês. E, tangencialmente, a Silvia Amigo, em 3 conferências que estão disponíveis no YouTube, mas ela não fala do nó do fantasma, mas ela articula o tema do fantasma, final de análise e o symptôme. Né? Mais para o final, eu trago essa leitura da Silvia e da Lígia. Eu quero pensar alguns parágrafos do seminário mais ainda. Né? Aula de 13 de março de 73. É a 7ª aula do seminário, né? Leitura de uma carta de amor. Lacan colocou as fórmulas no quadro, diz o seguinte: só lhe é dado atingir, ele está falando do homem,
só lhe é dado atingir seu parceiro sexual, que é o outro, por intermédio disso, de ele ser a causa de seu desejo. A este título, como indica Alhures em meus gráficos, a conjunção apontada desse S barrado e desse pequeno a. Isso não é outra coisa senão fantasia. No francês está fantasma, né? Fantasma. Esse fantasma em que o sujeito é preso é como tal o suporte do que se chama expressamente na teoria freudiana o princípio de realidade. Fecha a citação do Lacan. Na mesma lição, mais adiante. O que se viu, mas apenas do lado do homem, foi que aquilo com que ele tem a ver é com o objeto A, que toda a sua realização quanto à relação sexual termina em fantasma. Viu-se muito bem a propósito dos neuróticos. Como é que os neuróticos fazem amor? Foi daí que se partiu. Não se pôde deixar de perceber que havia correlação com as perversões. O que vem em apoio do meu pequeno a, pois o a é aquilo que, quaisquer que sejam as ditas perversões, está lá como causa delas. A neurose é mais sonho do que a perversão. Os neuróticos não têm nenhum dos caracteres do perverso. Simplesmente sonham com eles, o que é muito natural, pois sem isto, como atingir o parceiro? Então, essa pergunta final do Lacan achei interessante. Na aula de 22 de outubro de 73, o Lacan responde algumas perguntas feitas pelo Miller, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Já posso fazer isso, Otávio? Sim, pode fazer. Sim? Tá. Meu Zoom está pedindo alguma autorização que eu não sei como dar. Espera aí. Gente, não estou conseguindo. Tenta de Então novo, Thales. vamos ver. A imagem está no seu computador, na área de trabalho? Tá, é alguma coisa do meu computador que fez alguma atualização e agora está me pedindo outras coisas. Só se Deixa eu você... ver se eu resolvo de outro jeito. Pode, de repente, mandar ali no chat e alguém compartilhar, não? Aqui, já vou mostrar para vocês. Espera aí. Consegue enxergar? Sim. Se tu Sim. botar bem encostadinho, acho que dá melhor até. Sobe um Mais pouquinho. pertinho ainda, tá? É, Não, e mais pra sobe um cima. pouquinho. Tu quer Ainda? mostrar as Levanta um figuras? pouquinho, sobe um pouquinho. Só É. quero Sobe o situar livro. vocês, Não, tá bom. Aí. Já vimos Tá. que somos nós, né? tá? Só quero situar vocês. Eu não vou Tá. trabalhar com a montagem dos nós, tá? Que resultado, então, esperar da cadeia original de três elos? Porque ele está apresentando uma redução, né, do nó que ele acabou de apresentar. Quando também operamos nela, será o de um anel simples e de um oito interior, aquele com que simbolizamos o sujeito, permitindo então reconhecer no anel simples, que aliás se troca com o 8, o signo de um objeto A, ou seja, da causa pela qual o sujeito se identifica com o seu desejo. Essa passagem ela é importante porque é um dos pontos em que os autores que foram trabalhar com a cadeia de Whitehead, né, para pensar um nó do fantasma, um nó do amor ou um nó da relação sexual vão se basear. Né? Nessa lição e numa lição do seminário 23, que é a Joyce e as palavras impostas, né? Em que o Lacan reapresenta essa cadeia de Whitehead. Eu vou apresentar alguns pontos do trabalho da Lígia. Como teve um problema aqui no meu compartilhamento de tela, eu vou mandar para vocês o artigo dela, vocês podem olhar as imagens.
Eu vou botar aqui no chat do Zoom. Mandei para vocês. É lá para o final desse nó, quando a Lígia apresenta um nó de 8, né, com um anel unindo ele no meio, né? É a figura 20. Ela chama nó do fantasma, tá? Essa cadeia de Whitehead, né, é por definição uma cadeia ou um enlace de dois nós livres, enlaçados de tal forma que não se intersectam entre si, mas permanecem independentes. Tá? É literal o que eu estou falando aqui do texto da Lígia. A Lígia diz assim: o que eu apelidei de nó do amor seria a maneira de se manterem juntos um homem e uma mulher, ou um casal qualquer de seres. Dois seres heterodoxos como sujeito e objeto de desejo, que, como Erastes e Herômeno, de Platão, podem trocar de posição um com o outro, num movimento de gangorra, onde, ora, um é o amante do idólatra, o amado, que fica se fazendo, ora é o amado que cai para a posição do apaixonado, suplicante pelo outro. E o que antes amava é agora o amado. Para ilustrar esse jogo, Lacan nos deixou esta maravilha que é o nó do fantasma. Reapresentado como nó da relação sexual, a questão é: será que esse nó dá conta de uma especificidade que possa, finalmente, justificar ou esclarecer a diferença sexual? E aí ali já avança. Lacan faz mais uma depuração e enxuga o nó borromiano. Agora procurem uma imagem. São dois anéis, tem um corte, né? E aí vai resultar nesse 8. É a figura Thales, eu posso passar 19. aqui, ó. Eu Tu posso. passa ali já. Aham. Ai, ótimo. Melhor ainda. Tá, então aqui estão a cadeia borromiana, tá? Só puxa, tá um no meio. Essa homogeneização que ele fala é uma redução. Se pega os dois nós das pontas e se junta, e aí vai dar o nó do fantasma. Então, esse meu nó é muito grande. Deixa eu desenrolar eles aqui. Vai ter aqueles dois da ponta, vão ficar em 8. E fica a cadeia de Whitehead. Puxa os dois das pontas e fica um, que era o do meio, fica solto. É esse que está aqui nessa lição de 22 de outubro também. Tá? E esse é aquele mesmo que ele apresenta em outros lugares, com a forma do nó de trevo e um pendurado ali. Obrigado, Lígia. Então, é uma cadeia de dois nós livres, né? Ele faz uma redução. Para fazer essa redução, na realidade, ele tem que cortar, né? E unir, como a Lígia mostrou, né? Então, tô terminando, né? A Lígia diz assim: utiliza essa cadeia a dois nós livres para demonstrar que não se pode escrever logicamente a relação sexual, uma vez que ambos são iguais. Logo, não podem fazer uma função matemática, a não ser a da própria igualdade. Conforme Lacan, uma relação, no sentido estrito, só existiria se não houvesse equivalência entre os dois termos. Isso ali já está puxando lá do seminário do sintoma.
essa ideia da equivalência, né? Ele vai trabalhar bastante com isso. Nesta lógica formal, somente se admitir a diferença sexual pode haver relação, mesmo que não ocorra formalmente, mas a relação se dá pelo sintoma. Só existe relação na medida em que há sintoma, né? Vamos dar um passo atrás, né? E eu lembrei de uma frase que o Lacan usa no seminário sobre os 4 conceitos, quando ele está falando do homem dos lobos. Ele diz assim: a importância excepcional dessa observação na obra de Freud é de mostrar que é em relação ao real que funciona o plano do fantasma. O real suporta o fantasma e o fantasma protege o real. Fecha a citação. Então, eu coloco a pergunta, né? Que lugar ganha o fantasma na escrita nodal? Como articular esse parágrafo enigmático do Lacan, lá do início, né? Que eu retomo e finalizo. Se o real é, esse então do Seminário dos Não Tolos, se o real é exatamente o que digo, a saber, o que só avança pelo escrever, é exatamente o que justifica que eu proponho que o buraco que faz para sempre a impossibilidade de escrever a relação sexual como tal, é a isso que somos reduzidos, quanto ao que é essa relação sexual, a realizá-la mesmo assim, né? Então, por mais que o Lacan, no seminário lá do sintoma, ele faça uma leitura a partir da equivalência, ele fala pelo sintoma, mas ele não fala do fantasma, né? Introduzir o fantasma, por isso eu brinquei lá no início, né, que eu forço um pouco esse termo, e eu forço no sentido de tensionar se ele efetivamente ocupa um valor clínico e teórico nesses anos finais, né? Então, gente, é isso. Obrigado, Thales, né? Obrigada, Yara, novamente. E bom, vieram muitas questões, eu acho que vocês trabalharam muitos pontos que convoca a gente, convida a ter vontade de falar sobre o que vocês abriram para nós. Então, está aberta a palavra para todos que se sentirem convidados a trazerem também suas ideias, suas associações livres, seus estudos. Eu queria fazer uma questão para a Yara, não é bem uma questão. Quando ela falou, posso falar? Sim, pode falar, Lígia. Aquela questão da ciência do real, né, que o Lacan situa logo no início da lição, como se, como é que foi? Entre o saber e a verdade, né? Logo, acho que na página 119, ele coloca, dá a entender que, como se tivesse nessa interseção ali, ou na disjunção, ele fala numa hora, entre a ciência, entre o saber e a verdade. E aí eu me lembrei daquele texto que foi publicado como Saber e a Verdade, que, na verdade, é a primeira lição do Seminário Objeto da Psicanálise, onde ele propõe uma outra maneira de estruturar, colocando como se fosse numa faixa de Möbius, que é um modelo topológico, até ele diz, para essa divisão entre o saber e a verdade. Não sei se tu chegou a ver isso, Yara, mas eu achei interessante. Não, Porque eu não cheguei a olhar isso, mas enfim. dá uma outra abordagem, assim. Sim. Que ele fala como se fosse uma divisão entre o saber e a verdade. Mas eu achei muito interessante que tu falou isso, que no discurso analítico, justamente
o saber, né? O S2 está no lugar da verdade, que dá suporte para o discurso. Sim. Achei muito interessante. O que eu tenho assim construído sobre isso é que a verdade em Lacan ela é definida como não toda, mas ela mantém um traço do real que sempre deixa um resto, né? Então, a verdade sempre vai delatar uma impotência. Bom, o saber inconsciente ele vai então ser parte do discurso consciente que falha e que não permite que o discurso consciente continue. Essa é a junção que eu fiz. É bem interessante isso. Isso também, lembrando que nos discursos sempre tem uma impotência, né? Tem um lugar de impossibilidade entre o agente e o objeto, e embaixo, que seria, né, o lugar da impotência. E no discurso analítico é bem isso. Impotência ali, apontando para o S2. Isso. Foi daí que eu... Parece que mais gente está querendo falar. Vamos lá. Jane, fala. Acho que o Cid pediu primeiro. O Cid está primeiro na Cid, ordem. é que a tua mão não é amarela, Cid. Ela está meio pálida para eu enxergar, mas Cid, é verdade. Está aí com a sua Pálida mão não, verde. ela tá pálida Vamos não. lá. Da Ela tá próxima mais vez bota escura. amarela, Cid. Na verdade, ela está mais escura. Mas, enfim. Trancou. Enfim. Thales, Deu, tinha trancado. Cid, vai lá. Thales, eu queria conversar com você, né, sobre esse parágrafo que você selecionou, né? Acho que bem legal. E acho que, assim, a minha impressão é que você mesmo bota a questão e também a resposta, né? Porque isso que vai ter que se realizar, né? A gente está reduzido a responder à não relação sexual, justamente é uma coisa que aparece no Lacan em vários momentos, apareceu na aula passada e aparece no seminário 11, sempre da mesma forma, mas dito de maneiras diferentes. Então, no seminário 11 ele diz: o que responde à não relação sexual é o amor, né? Então, não existe relação entre os sexos, porém, a gente mesmo assim monta as cenas de amor, e ele diz que é um engodo, lá no seminário 11. Na aula passada, lembra que ele disse da boa hora, dos encontros, né? E é nesse sentido, ali é o contingencial, ele diz, a não relação sexual, ela é da ordem do impossível, porém, durante a vida a gente encontra a contingência, o amor, relações amorosas, né? Entre os falantes, né? Os falantes encontram uma relação amorosa, procuram, né? E justamente baseada nos seus fantasmas. E quanto à questão do fantasma, se ele está aqui ou não está, justamente nesse trecho que você lê, logo depois o Lacan fala da carta de amor, e a carta de Amuro, que ele falou na aula passada e que você mesmo citou, onde ele fala do fantasma. Quer dizer, eu não acho que o fantasma sai de cena aqui, né? O que acontece é que o Lacan, em certos momentos, ele usa coisas, ele pensa as mesmas questões, né? Ele tem um elenco de questões que desde o início ele tem que tratar. E ele pensa, dependendo do que ele está focando, ele pensa com diferentes elementos. Então, por exemplo, a topologia, né? As figuras topológicas frequentaram os seminários durante alguns seminários de maneira muito intensa. Depois, elas sumiram, as outras, né? Que não as do nó. E aqui ele fica 2, 3 anos trabalhando bastante com né, com as figuras do nó e todas as possibilidades topológicas do nó.
e depois elas voltam outra vez, né? Assim como o esquema lá do seminário 5, 6, né, do grafo do desejo, onde está o fantasma, ele some por alguns anos, depois ele volta novamente, seminário 16, ele volta no seminário 20. Os elementos estão todos aqui ainda, né? Só que, enfim, acho que tem um pouco disso. Então, eu acho interessante você ter trazido isso para a gente problematizar essa questão, né? E aí, enfim, lembrando essa frase que ele disse, né, da vez anterior, que eu me repito o tempo todo, só vocês não percebem, né? Desde a coisa freudiana, e para falar da relação entre homem e mulher. Então, bom, acho que era isso que eu queria falar agora. Posso só fazer um pequeníssimo Pode, comentário? Vargas. Uhum. Cid, depois que eu li, reli, estudei, ficou claro. Mas, ao mesmo tempo, eu me dei conta de que nomear o fantasma depende da nossa posição, né, enquanto leitor. Se a gente não se dá o trabalho de ler e reconhecer, com É muita verdade. facilidade a gente diz: isto caiu do ensino de Lacan, agora é o Lacan do real, ele está falando de outra coisa. É Né? verdade. É por isso que eu achei que você respondeu, né? Você botou a pergunta e depois você conduziu a gente a chegar nessa. A ordem, antes era o Jânio, agora aparece a Cris para mim, mas o Jânio estava antes, né, Jânio? É que caiu quando eu Me- passei, quando eu disse que o Cid estava primeiro, daí caiu a minha mãozinha ali. Tá, então vai, Jânio. Tá. O primeiro comentário assim não dá para falar de tudo ao mesmo tempo o tempo todo, parafraseando o filme, né? Então Lacan se dedica pegando por diferentes lados a complexidade que ele trabalha com a psicanálise. Ah, eu queria pegar um aspecto que trouxeste, Thales, e tu também, Yara, que é a questão da ranhura. E a ranhura que vem, através da ranhura que vem suprir a ausência, a impossibilidade de escrever a relação sexual. Aí entra na questão do fantasma. E ele faz menção na página 127 da versão da Moebius, a questão do falo. Sim. E Lacan trabalha muito a função do falo e a relação do falo com o fantasma. É o objeto que vai funcionar no fantasma, o id-a do fantasma, é aquele que tem a dimensão fálica, o objeto imaginário que tampona a castração. Então, me parece que, pegando por esse lado, digamos, ele diz sem dizer que é o fantasma, mas a questão do falo é diretamente vinculada à questão do fantasma, né? Do tamponamento, de realizar, enfim, imaginariamente, obviamente, né? A questão da impossibilidade da relação sexual. A outra observação é que na 124, na versão da Moebius, o desenho dos vetores da estrutura dos discursos, que responde à topologia do tetraedro, tem ali as 5 flechas, né, que mostram como esses lugares e os seus elementos se relacionam em cada um dos discursos, né? Definição de estrutura. Os discursos são estruturas, aparelhos de linguagem. E nessa versão que a gente está usando, eu tenho ele impresso, eu pedi para imprimir, eu prefiro trabalhar. Essa parte, assim, eles colocam todos os discursos, mas nenhum deles com as flechas. Eu fiquei curioso, assim, de onde tiram essa falta das flechas, né, que dão a orientação topológica do... Sim, essa é a que tem... Essa é a outra, a terceira é a que a gente está usando, que a gente manda toda vez para as pessoas também. Aí Não, mas tem eu essa. tenho aqui impresso... Não, mas essa é outra, a que você está usando é da FI. A gente está usando uma outra que não é nem a Moebius nem a da FI. Eu achei que era esse da FI que Não, estava sendo mandado por e-mail. não, a que a gente está usando É tem esta?
Hum? Esta? Eu tenho com essa capa aqui. Então, mas não é essa que Não, a... não é essas que a gente está usando, é essa outra Essa aqui. era a Bom, FIA. então tá 2-1 para orientação Isso, topológica correta, né? sim, Porque sim. nessa versão aqui está uma bagunça. Não, E tá essa fica aí, né? confuso que leitura fazemos dos discursos, né? Não, por isso que a gente deixou essa de lado. Tá bem, e só esses É uma comentários. coisa, Obrigado. gente, só tem mais uma versão que eu costumo usar e comparar com a versão do português, que é da Staferla. Sim, Aí vale a pena olhar sempre, porque as figuras são bem diferentes. sim. É bem mais completo em termos de... Esse que a gente está usando, ele é quase literal da Staferlo. então. Depois me manda o link. Manda o link. Tá bom. Toda vez a gente tem mandado nos convites o link dessa. O link não, mas a gente manda de novo. Cris, Eu achei sumamente interessante as questões que trouxeram. Fiquei pensando essa questão que Tales traz sobre a questão do fantasma. E fiquei pensando, tem uma questão que eu acho que a clínica, a questão dos nó, nos traz particularmente, eu penso, a questão do acto também, do corte, do anodamento, vai por aí. Mas eu fiquei pensando também se essa questão do real, porque começa a trazer a questão do real, se também Lacan não está pensando o que ele diferencia o fantasma, por um lado, e o que ele vai dizer do outro sexo. Quer dizer, aquilo que fica fora da questão, não é com o outro do significante, mas é com o outro do corpo. E que isso nos permite, digamos, trabalhar as clínicas ligadas àquele excesso, ao gozo sem limite, aonde não são, digamos, contidas através do fantasma. Entende? Então, eu achei interessante essa questão. E eu acho que esse seminário nos permite pensar em outras clínicas, no sentido de quando vem um transbordamento e aí desfalecimento, ou como a Silvia Amigo vai falar, fracasso do fantasma. Né? Então, acho interessante todas as questões. bom, Pedro, Oi, boa noite. A minha leitura, eu prestei atenção e venho prestando bastante atenção o quanto o Lacan vem insistindo nisso, e nessa lição ele insiste muito no real como essa tendência a formar três, assim, né? E acho que isso dá um nó na gente a ponto da gente ficar vendo três por aí mesmo se formando. E a Yara tocou bastante no que o Lacan traz, do Aristóteles falando, e esses tempos, com outra finalidade, eu estava estudando a física do Aristóteles, e me chamou a atenção como o 3 aparece ali, porque ele no capítulo 6 tenta estabelecer princípios para explicar o ente. E ele vai fazer um caminho nessa caracterização do ente pela contrariedade. Então, ele vai botar as duplas, o bonito e o feio, o bom, o mal, e ele conclui que só é possível explicar o ente se tiver um terceiro elemento que situa todas essas características na natureza toda, que ele chama. E eu fiquei pensando essa natureza toda como essa tendência a formar três, afinal de contas, ligada ao real, assim. No outro lugar que eu vi se formar três, assim, e um meio, e aí entra mais a questão do meio, é no esquema do pente, que o Freud, lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, vai falar
bom, tá falando dos sonhos, né? E vai falar da percepção e da consciência, como esses níveis do aparelho psíquico se afastam numa distância em que no meio estariam os traços minêmicos que fazem justamente os eventos do sonho serem simultâneos, né? Não se sabe qual se está acontecendo na percepção ou na consciência, acontece nos dois lugares ao mesmo tempo, assim. E eu pensei esse meio, né? Esse lugar onde os traços minêmicos escoam, e o Tales chamou atenção para essa colocação do Lacan na lição, com relação ao S2, se esses traços minêmicos também é um pouco disso que escoa da ranhura que o Lacan fala. E nessa lição ele fala, é justamente porque não há dois o quê? Dois seres falantes que possam se conjugar. Fazer dois é justamente por isso que há significante, quer dizer, que eles falam. E eu fiquei pensando nesse tempo do sonho, na simultaneidade do tempo do significante mesmo, e como o real, nesse sentido de forma 3, se relaciona com o significante. Bom, vamos Posso fazendo falar uma um pouquinho? rodada. Então, vai, Yara. Eles iam Tá fazendo uma bom. rodada, mas vocês podem interferir a hora que quiserem, Thales Tá e bom. Yara. Escutando, então, né, o que o colega disse, me lembrei que em um determinado momento é colocado que o significante é o que faz furo no real, né? E, na verdade, o que escorre. Mas também gostaria de retomar um pouquinho a questão da carta do amor, que já vem sendo falado, né? O amor entendido não como laço indissolúvel, mas como nó que se separa, né? Amor que vem da composição, isso já foi visto aqui, mas não importa, de amor com muro. No seminário, mais ainda, Lacan vai apresentar esse, então, neologismo amuro, amor mais muro. Nesse momento, ele está falando nas marcas no muro, ou seja, nas marcas do corpo, como depende do texto freudiano, né? Então, este neologismo joga com a palavra amor, que, conforme Lacan, faz signo e não significante. Era isso que eu queria trazer para completar o que o Sidney falou sobre o amor. Bom, eu vou aproveitar que a minha internet é boa. Acho que a Ângela está congelada e talvez sem som, né, Otávio? Voltou agora. Oi, tá, não, voltei. Não, a minha internet não tá boa. Então, assim, eu tô entrando, eu tô ouvindo e às vezes apaga. Não, mas eu vou aproveitar que estou coordenando também e escrevi, porque eu fiquei pensando uma coisa do Tales e da Yara, juntando. E eu nunca tinha pensado, mas a ideia do fantasma como o sonho de fazer a relação sexual, por essa questão de, né? E aí, o sonho de fazer a relação sexual me fez achar. Eu achei bem interessante a Yara falando do biologismo e de que no meio. Caiu, Anjo. Quem sabe o Conexão. Otávio coloca, né? Tu tá com a mão levantada e Tá. quando a Ângela volta e Tá. melhora. Voltou? Ah, voltou, desculpe. Não sei, Oi, acho eu que não. voltei. Vê, se dá, senão eu vou entrar pelo celular. Tira a imagem, Ângela. Tá, Também vou tirar a ajuda. imagem, vamos ver se ajuda. Ajudou? Tá. Fiquem se movendo para eu saber se estão me ouvindo. Bom, tá, isso, Heloísa, tu tá ótimo. Mas a ideia, então, do fantasma como né, o sonho de fazer a relação sexual. E a ideia da Yara, do silogismo, que o do meio seria o real, que dá o suporte ao silogismo, mas que fica, não aparece, fica subtendido ali, né?
me pareceu muito interessante de pensar, então, o fantasma dessa forma e o nó borromiano como um nó que fica sustentado pelo real se ele está fazendo função. Porque, então, no dia a dia, no discurso normal, ele fica subtendido. Na verdade, ele só vai ser chamado ao trabalho a partir do discurso analítico, quando na clínica vem algo que está, de alguma forma, não funcionando, né? A trilogia, e de alguma forma eu acho que a gente trabalha, o que seria a clínica do real, seria de alguma forma fazer funcionar a não relação sexual, que tem o sonho da relação sexual, mas que em algum momento algo no nó se atrapalha, que dá a ideia dessa possibilidade. E é assim que chegaria, de alguma forma, a necessidade de poder vir falar disso que está fazendo sintoma, que quer dizer que está tentando e achando que consegue produzir a relação sexual. Bom, foi uma junção de ambos, mas eu achei que as ideias de vocês faziam sentido nisso que eu estava pensando. Segue agora, Cid. Não, sou eu, que minha mão caiu, mas assim... Ah, então, Otávio. Enfim, o que eu tinha pensado também a partir dessa questão do silogismo, né, e do que está no meio, porque quando estava essa discussão, o que eu me lembrei é que se o Freud não propôs necessariamente um silogismo no bate numa criança, né, a frase do meio é a mais importante, é a que fica apagada, né? Então, se é isso que ele não está fazendo uma referência também, nisso que pode não estar explícito, Thales, mas está ali o fantasma. Então, eu achei que tinha alguma coisa a ver com isso, assim, se o Batse, né, que é a forma do fantasma, né, que é ali que está o que sustenta a fantasia original, tá, onde nos inscrevemos, né? Então, toda essa relação com o amor, com o ódio, o outro, né? E com isso que, como a Ângela estava dizendo, que justamente quando o fantasma fracassa, né? Ou que o fantasma acaba cedendo, que é possível ir para análise, né? Quando tem alguma coisa ali que se rompe naquela estrutura do fantasma, que é o que... porque não está mais funcionando, né? Obrigado para os colegas aí pelas questões. Cid. Cid, Arthur. Pois não, eu acho que a gente não podia esquecer nem deixar de fora a tia Ivone, né? A tia Ivone, a gente não falamos da tia Ivone nessa aula, eu acho que é importante, né? E porque fiquei pensando, né, aí ainda com a provocação do Tales, né, esse parágrafo que fala da tia Ivone, que é logo depois, né, a Yara leu aquele do S2, logo em seguida ele diz assim, né, ele vai falar do 3 e do real, né, e ele diz: porque é certo que, graças a Deus, quando ele começa o ser falante, ele não tem a menor ideia de que ele é um sujeito. Ele conta 1 e 2, o que vocês quiserem, mas não o conta. E como 3 colocará aí tudo o que quiserem, enfim, até mesmo isso que disfarça os outros dois, a saber, ela mesma, a criança, como se diria. Então aqui está a criança do fantasma, né? A criança que entra no lugar do objeto A, que o Lacan sempre fala. Então aqui, né? A criança vem aqui. Mas aí depois ele vai dizer, bom, mas pode não ser a criança, porque então a criança é um bom pretexto para fazer entrar o real velando, quer dizer, é o fantasma, né? Escondendo, que você falou, escondendo o real completamente. Nada mais é que uma criança. Se não for a própria criança, será a tia Ivone ou qualquer um outro, o avô fulano de tal também, né? Qualquer um. Ou seja, a gente pode pôr várias coisas do campo do imaginário para
no lugar desse terceiro, a gente pode pôr várias coisas do campo do imaginário ou pode pôr coisas do campo do real. As coisas do campo do real, e aqui tem as imagens que o Lacan gosta de trazer, né? Eu acho que a imagem boa é a maçã, né? Ele diz, a maçã para um peixe, você oferece uma maçã para um peixe como objeto de, né? O objeto que falta é da ordem do absurdo, né? Do sem sentido. Nesse sentido, eu entendo que é o real, quer dizer, ele contrapõe, né? Ele vem nessa pegada contrapondo o preceito bíblico, né? Quer dizer, ele fala do Gênesis que criou o homem e a mulher. E ele diz, mas a mulher oferece um peixe não, oferece uma maçã para o homem, né? E o homem fica como um peixe frente à maçã, não sabe o que fazer com isso. Aí é quando o objeto funciona pelo real, esse objeto terceiro, mas pode funcionar pelo imaginário. A criança, a tia Ivone, o avô fulano de tal, enfim, era isso. Bom, eu estou sem imagem por causa da internet, mas Thales e Yara, querem poder complementar? O que vocês estão... Eu já complementei com o que eu queria, agradeço aos colegas a colaboração, e, enfim, continuamos. Eu continuo pensando e me debruçando sobre isso. Obrigada. Eu também agradeço e só a título de comentário, assim, eu acho que é nesse seminário que o Lacan fala, né? Comecemos pelas tranças. E quando a Christian lembrou ali dos fracassos do fantasma, né? O Otávio também mencionou algo assim. E nessa linha de pensar uma escrita nodal, uma formalização nodal para o conceito de fantasma, quando a gente abre um nó, seja ele qual for, em tranças, a gente tem a possibilidade de localizar qual operação não se armou, não se inscreveu ou vacilou, né? Isso nos dá possibilidades clínicas interessantes, né? Inclusive para pensar ali, né? Quando a Silvia Amigo fala lá no livro dos fracassos, do ponto de vista de uma trança, em que momento, em qual cruzamento, em que tempo da estrutura, né, teve uma operação ali que não foi bem armada, né? Lacan propôs tantas coisas, acho que essa questão aí das tranças é algo que a gente podia explorar mais, né? Mas mais agradecer as contribuições de vocês, né, ajudar a pensar e seguimos. Bom, falando em seguimos, o nosso próximo encontro agora vai demorar mais, porque a gente fez alguns encontros, né, vários seguidos agora em agosto. E em setembro, o nosso encontro será dia 28 de setembro, certo, Cid Otávio? 21, não era? Não, 28. Pois 28. é, 28. 28. Eu tinha achado que era 21 e não, é 28, tá? 28 de setembro. E temos a ideia, assim, né, a gente tinha perguntado de espaços para discussão dos trabalhos, né? Temos isso também pensado. E já saiu o Save the Date para nossa jornada, então vamos divulgar, porque o trabalho aqui está muito bom, imagina-se que a jornada também vai ser. Pois é, a discussão de trabalho vai ser depois, em Lá para outubro, né? outubro, sim. Isso. Então, é que isso, que a gente vai até a lição 8, né, pessoal? Assim, até a lição 8 é que nós vamos trabalhar esse ano como preparatórios para jornadas clínicas. É isso aí. Com a promessa de voltaremos, viu? Sim. Não é terminar no 8, viu, gente? Vai adiante, tá bom? Então, uma boa noite para todos. Até dia 28, aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, Thales e Yara. Boa noite. Thales, Yara. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.